Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. E agradecemos também a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham a cada dia. Mandamos um alô especial para Iracema Silva, de Inhambupe, na Bahia. Maria Valdenir e família são de Campinas, São Paulo. Maria Rosicleide é de Santarém, no Pará. Ercina Becker é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Daniel Júnior é da IASD de Progresso, em Belo Horizonte. E Nival Monteiro é de Cacoal, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença. Agradecemos, Pai, pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos por este dia e também pelo momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam a Bíblia conosco, mas que enfrentam as suas lutas, os seus problemas. Tu conheces cada um, sabes o momento que cada um está vivendo. Dê a eles forças e a certeza da Tua presença em suas vidas. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana. Estamos falando de alta temperatura na provação que nós passamos. E como eu já disse essa semana, quando nos sobrevém uma prova e às vezes nós fracassamos, a próxima prova ela não vai ser menor do que a que nós fracassamos, não. Vai ser uma prova ainda maior, mais dura, mais forte. Porque Deus ele está nos provando, Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter, Ele quer aperfeiçoar a nossa fé, para que nós confiemos plenamente nele. Nós, amigos, irmãos, amigas e irmãs, nós às vezes pensamos que nós sabemos qual é a solução para o problema que nós estamos atravessando, mas na realidade quem sabe é Deus, nós não sabemos nada. Quando nós tomamos decisões por nós mesmos para resolver os problemas que estamos atravessando, normalmente nós fracassamos. É claro que nós precisamos procurar recursos, procurar ajuda, mas pela orientação de Deus. Vamos então, sempre que estivermos passando por algum problema em nossa vida, buscarmos em primeiro lugar a Deus, colocar diante dele a nossa situação e esperar que Ele faça o melhor por cada um de nós. E é claro que Ele vai nos orientar a buscarmos ajuda, quer seja por médicos, se for caso de enfermidade, quer seja problemas de relacionamento. Existem pessoas capacitadas para nos orientar. Enfim, Deus ele mostra o caminho que nós deveremos seguir. E nós então, ontem, falamos aqui a respeito do apóstolo Paulo, né, que ele passou por tantas lutas, tantos problemas, e ele que mesmo escreveu que não nos sobrevém tentação ou provação maior do que aquela que nós podemos suportar. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, né, nós comentamos aqui ontem, que sim, teve momentos em que eles perderam a esperança até da própria vida. Por que ele disse isso? Porque somos humanos. É claro que nós confiamos em Deus, que nós buscamos em Deus a solução dos nossos problemas, mas tem momento que nós sentimos que não está tendo a solução que nós esperávamos. E então isso faz parte da nossa humanidade, mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Eu comentei também já aqui essa semana que muitas das vezes Deus permite que um familiar nosso, de repente, tirado do nosso meio, né, morre subitamente. Nós tivemos aí esse problema da pandemia, né, que quantos familiares, né, perderam pai ou mãe ou irmãos, enfim, filhos, de um momento para o outro.
foi internado, não voltou mais, não pôde nem fazer um sepultamento. E a vida ela é assim, é tão rápida e a gente não percebe. E quem sabe Deus permitiu que alguém da nossa família fosse tirado para que outros que estão longe do Senhor pudessem vir até Ele através desse sofrimento. E tem até uma irmã nossa, Ruth Bacelar, ela nos escreveu comentando sobre isso. Ela disse que o pai dela faleceu de Covid. É o que eu disse agora há pouco aqui, né? Essa pandemia que nós tivemos aí, ainda estamos tendo Covid, mas não tão violento como foi no começo, né? E o pai da Ruth Bacelar era um homem temente a Deus, um homem que procurava caminhar com Deus. E ele morreu então de Covid e através deste sofrimento, muitos familiares retornaram para os caminhos do Senhor, se reconciliaram com Deus. Então, nós sabemos que às vezes Deus permite que passemos por uma prova intensa, uma prova que nós achamos que nós não vamos suportar aquele momento, mas Deus permite para que nós possamos nos voltar para Ele. Então Deus ele tem os meios de trabalhar. Deus ele não traz enfermidades para ninguém, mas ele pode permitir, como foi o caso de Jó, que nós citamos aqui também esta semana. Agora, todos nós, eu já comentei também, vou voltar a repetir, todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, passaremos por um momento de dor, de sofrimento, uma provação extrema, um calor extremo em nossa vida espiritual, e nós temos que estar com a nossa fé bem firmada em Cristo. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, testemunhar desse Deus que nós cremos, porque é isso que nos fortalece para esses momentos de dor que nós enfrentamos. Agora, Deus, ele nos diz que quando nós passarmos por estes momentos difíceis, ele estará conosco. E ele disse isso, está em Isaías 43, versos de 1 a 7. Deus nos diz através da sua palavra: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você, reunirei você e seus descendentes desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória, fui eu quem os formou. Aqui Deus é claro em dizer que não há problema nenhum que nós atravessemos em nossa vida em que nós estaremos sozinhos. Ele estará conosco. Ele diz, quando passares pelas águas, né? Quando você passar pelo fogo, isso quer dizer provações extremas que nós poderemos passar em nossa vida. E quem sabe aqui o Isaías, quando citou águas profundas, ele podia estar se referindo ao Mar Vermelho que o povo atravessou em terra seca, o Rio Jordão que eles também atravessaram em terra seca, o povo de Israel quando foi tirado do Egito. Então, estes simbolismos de águas e fogo são problemas que nós enfrentamos em nossa vida, mas Deus, ele promete estar conosco. Por quê? Porque ele diz, olha, você é meu, eu o chamei pelo seu nome. Sim, nós fomos chamados pelo nosso Deus, nós fomos escolhidos por ele, e então ele não nos deixará sozinhos em momentos de dificuldade, a menos que nós não o busquemos. Se nós não o buscarmos, se nós nos afastarmos dele por causa do sofrimento que nós estamos atravessando, não foi Deus que nos deixou, fomos nós que nos distanciamos de Deus. Então, Deus, como nós estudamos no nosso primeiro estudo desta série sobre os Salmos 23, ele diz que ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, nós não estaremos sozinhos, porque Deus estará conosco.
Essa é a promessa que nós temos. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse lá em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós não estamos sozinhos neste mundo. Deus está contemplando o sofrimento de cada um dos seus filhos aqui neste mundo. E tenha certeza que vale a pena nós perseverarmos em meio à dor, ao sofrimento, em meio ao luto, em meio ao desemprego. Não importa qual seja a situação que nós estamos passando, nós precisamos continuar confiando nesse Deus. Foi o que eu disse ontem. Nós não podemos fixar no problema que nós estamos atravessando, na dificuldade, no sofrimento. Não, vamos fixar em Jesus, vamos olhar para Jesus. Por quê? Porque Ele está conosco. É isso que nós precisamos crer e aceitar. Nós não podemos ver Jesus pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé. Nós podemos contemplá-lo e Ele está pronto a nos ajudar, assim como Ele realizou tantos milagres enquanto esteve aqui na terra, tantos milagres que Ele realiza hoje em quantas famílias que nós temos aqui, testemunhos de bênçãos que o Senhor concedeu, milagres realizados. É o mesmo Deus de ontem, hoje, é o mesmo Deus eternamente. Então nós precisamos crer que nós não estamos sozinhos. E então, quando nós estivermos passando por perigos extremos em nossa vida, tenhamos a certeza que Deus, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos neste mundo de dor e de sofrimento. Nós precisamos crer que quando passarmos pelas águas, nós temos Jesus ao nosso lado. Quando nós passarmos pelos rios, nós não nos afogaremos. E também, quando passarmos pelo fogo, nós não nos queimaremos e as chamas não nos farão mal. Nós nos lembramos aqui daqueles 3 jovens, hebreus, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não temeram, eles não se prostraram diante daquela estátua do rei Nabucodonosor. Eles disseram, olha, nós temos um Deus que Ele pode nos livrar, mas se assim não for, se Ele não nos livrar da fornalha ardente, nós não iremos, mesmo assim nós não iremos nos prostrar. E eles foram lançados na fornalha aquecida, ainda mais alta temperatura, calor extremo. As pessoas que foram jogá-los dentro da fornalha morreram de tanto calor. E quando o rei olhou para dentro da fornalha, quem estava lá? Jesus, o próprio Jesus. É o que ele diz aqui em Isaías 43. Leia aí na sua Bíblia, Isaías 43, especialmente os versos de 1 a 7 que eu li. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Tenha certeza que nesta luta que você está enfrentando, nessa dor, nesse sofrimento, Jesus está ao lado. Basta nós crermos, basta confiarmos, e Ele com certeza vai nos fazer vitoriosos. Nós queremos agradecer a todos mais uma vez por terem estado conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para fazermos então o último estudo desta semana. Amanhã finalizaremos o estudo, mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.